dia, meninas, tudo bom? Hoje eu passei aqui porque eu quero dar uma dica de um super livro que eu li em 2 dias. Isso mesmo, eu li em 2 dias esse livro. Ele foi indicado aqui no YouTube e depois eu baixei ele no Kindle, né? No e-book. E eu me apaixonei. É o tipo de livro que, se você puder comprar ele físico, é melhor ainda. Eu ainda não vi, né? Não tive tempo também de ver se eu acho ele no livro físico, mas com certeza tem. É uma escritora brasileira que eu não conhecia. O nome dela é Aline. Eu vou deixar aqui na descrição o nome dela certinho. E o nome do livro é O Peso do Pássaro Morto. Eu até já tinha visto esse e-book no site, mas eu não me prendeu muito assim o nome, sabe, o título, O Peso do Pássaro Morto. Eu achei que fosse uma coisa meio de ficção científica e não levei muita assim fé nesse livro não. E eu gosto muito de assistir canais que falam sobre resenhas de livros. E num desses canais, gente, desculpa, tá? Minhas calopsitas, quando eu falo, elas ficam atacadas. E agora eu só tenho esse espaço para gravar, porque o meu quarto também tá em obra, né? Do lado está em obra, então fica impossível. Mas vamos lá. O Peso do Pássaro Morto, a protagonista dele não tem nome, e conta a história dos 8 anos aos 52 anos dessa pessoa, né? Dessa protagonista. E ela começa a lidar com a morte desde muito cedo, né? Aliás, esse livro ele retrata vários assuntos, como morte, como abuso sexual, como solidão a dois, né? São assuntos fortes. Se você não gosta de assistir, de ler livros sobre isso, então eu não aconselho você, né? Seria um gatilho esses assuntos. Mas se você não tem nenhuma restrição, eu acho que vale a pena, porque é um livro tão intenso. E olha, eu li em 2 dias, passou tão rápido que eu acho que eu deveria ter saboreado mais o livro. Esse livro, ele é como se fosse uma poesia, como é que eu vou dizer? Você vendo o livro que você vai ver, ele tem a estrutura de uma prosa, sabe? De uma poesia. E é muito interessante o estilo literário dela. Essa menina, ela tem muita coisa indo pra frente, porque a escrita é fantástica, é um livro que te prende, tanto é que eu li em 2 dias. E a história, ela vai se desenrolando, né, de uma forma que ao mesmo tempo é muito imensa, porque retrata esses assuntos da morte, do abuso sexual que ela é acometida em determinado momento da vida dela. Depois vem a solidão, que ela no caso não é solitude, no caso é solidão mesmo, né? E você fica imaginando, né, a vida dessa mulher, como foi sofrida, né? E como existem pessoas que são como ela, né? Que veem, que aceitam às vezes determinada situação, não querendo, né? Mas impostas pela sociedade, e que por essa escolha passa a vida se lamentando, né? Ou vivendo com aquele nó de garganta por causa dessa escolha que fez, né? Que às vezes não foi uma escolha porque ela quis, mas porque a sociedade, de uma certa forma, impôs, e ela, naquela época que ela estava vivendo, era o que ela tinha, né, para escolher, vamos supor, né? Não foi bem uma escolha, foi uma imposição, né? Então, se eu falar muita coisa, é spoiler. Então eu não vou, assim, entrar nos detalhes, porque você lendo o livro, você vai entender melhor. Mas o que eu posso falar é que esse livro você lê rápido, porque, como eu disse, em forma de prosa, né? A estrutura literária dele é muito rápida de ler. A leitura flui muito rápido.
É um livro que eu não dava nada pelo título. Eu acho, eu no final assim fiquei pensando, né? O peso do pássaro morto. É, o que teria a ver com a história, né? Mas ela foi muito inteligente em colocar esse título. Não vou falar aqui o porquê, mas você pensa, né? No final, você vai pensar em muitas coisas, né? Em escolhas que você faz, que às vezes são escolhas erradas, né? Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem o que a gente vai escolher pra gente, né? Não depender da opinião dos outros, depender da nossa vontade, do nosso querer, né? Porque a vida é nossa, né? A vida é nossa. Não é de fulano, não é de ciclano, não é o que o fulano acha, não é o que o ciclano acha. A vida é nossa e a vida é única, né? Então, às vezes é difícil você entender isso quando você é jovem ou quando você não tem maturidade suficiente. Mas depois, quando você chega a uma certa idade, você percebe que é isso mesmo, entendeu? Às vezes você, no caso dessa, eu vou falar agora no caso dessa personagem, ela vivia com uma pessoa dentro de casa, não vou falar quem, que ela não tinha, apesar de ser do sangue dela, ela não tinha nenhuma afinidade, não era uma pessoa querida porque foi uma imposição da vida, né? E às vezes você pensa, como teria sido diferente se aquilo não tivesse acontecido, né? Se ela tivesse feito as escolhas certas e não ficasse dependendo da opinião dos outros, né? Então você fica pensando, né? E você leva muito isso para sua vida também, né? Quantas escolhas a gente faz não pensando na gente, pensando nas outras pessoas. E é o que eu falei, a vida é nossa, né? A vida é nossa. É o que eu falei, a diferença da solidão para a solitude, né? Há pessoas que estão numa situação que vivem sozinhas, porque às vezes porque o marido faleceu, né? Porque não tem família. E às vezes o peso, ela acha que aquilo é o fim do mundo, né? Mas se ela transformar aquilo numa coisa, em algo bom, é o que eu quero passar isso aqui no canal, não se torna uma solidão, se torna solitude, entendeu? Porque às vezes a pessoa vê as pessoas que moram sozinhas e ficam assim com pena, né? Poxa, ela vive sozinha, tô com pena dela, né? Às vezes pode ser uma opção, né, de você querer estar sozinha. Às vezes não é uma escolha, né? Mas é o que você tem, né? Mesmo que não for uma escolha, é o que você tem. E eu penso assim, eu tenho aquilo naquele momento, né? De estar sozinha. Então, o que eu faço com isso? Eu vou deitar na cama e ficar o dia todo na cama, deixando a vida me levar, né? Triste, porque as outras pessoas ficam com pena de mim. Ou eu levanto, faço as coisas que eu gosto, procuro achar uma coisa que eu gosto e levar a vida adiante, né? Porque se a gente está aqui por algum motivo. Então, eu até mudei um pouco de assunto porque o nosso canal fala justamente sobre isso, né? De morar sozinha. Então eu fico às vezes pensando, né? Às vezes tem, principalmente as pessoas de mais idade, que já não tem filhos, né? Que moram sozinhas, às vezes as outras pessoas têm pena, né? Mas a pessoa mesmo tá de boa, né? Tá bem morando sozinha, porque ela tem os afazeres dela, ela tem uma vida social ativa, ou mesmo que não tenha uma vida social ativa, ela gosta de coisas que entretém ali o dia dela, né? Faz coisas que ela gosta. Então, eu fico pensando muito nisso, né? No meu caso, eu me separei, né? Me separei
Mesmo antes de me separar, eu praticamente morava sozinha, porque ele era de outro país e a gente estava vivendo meio que separados, mas não separados assim no papel, mas a gente, por situações, a gente teve que ficar um tempo sozinhos, entendeu? Ele lá, eu aqui. E eu sempre lidei muito bem com isso, sabe? Eu sempre lidei muito bem com isso. Final de semana, sabe? Eu tô com vontade de ir ao shopping, eu pego minha cachorrinha que ama ir ao shopping e vou ao shopping, sabe? E entro em lojas e vejo as coisas e fico observando, porque eu gosto de observar as pessoas. Hoje mesmo, um final de semana, eu pego, caminho de manhã, faço as coisas que eu gosto, a hora que eu gosto. Então, não tem problema nenhum, né? Então, às vezes é bom você ler livros assim, porque você fica pensando, né? Mesmo que o livro seja voltado para o lado triste, mas você fica analisando, né? Poxa, ela fez aquela escolha, mas podia ser diferente, né? Ela podia ter modificado a história dela, só que ela não quis, né? Ela se entregou àquela vida. E eu acho que depende de cada um modificar a sua história, né? Viver da melhor forma que acha que é bom para você, não para os outros, né? Você viver para os outros não é viver, é você camuflar a sua vida, né? É muito legal você colocar no Instagram, nas redes sociais, que você tá com os amigos e na verdade naquele momento você tá até se sentindo sozinha e péssima. O que adianta isso? Não adianta, pra mim não adianta nada. Então eu prefiro, às vezes, estar na minha casa, lendo um bom livro, tomando um vinho, vendo um filme que eu gosto, brincando com meu cachorro, fazendo meus trabalhos e estar satisfeita com aquilo, né? Do que ficar postando coisas que não tem nada a ver, né? E que eu até não gostaria de estar fazendo, né? Então isso aí é tema até de outro vídeo. Então hoje mesmo eu queria focar nesse livro que vai fazer você refletir sobre várias coisas. O peso do pássaro morto. Tenta baixar ele no e-book, né? Se você tiver o Kindle, tenta comprar ele nas melhores livrarias, com certeza vai ter, porque é um livro excelente. Duvido que não tenha. E vale a pena mesmo, tá? É um livro pra você ter, ler, reler, porque não é um livro cansativo, não é um livro bobo, sabe? Que você lê pra se entreter e depois larga e troca no sebo. É um livro pra você ter, né? Você tá com vontade de saudade daquela história, você lê, relê, né? É um livro pra você ter mesmo. Se tiver o livro físico, eu vou comprar. Quer dizer, tem com certeza. Então eu espero que você goste. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Clica no sininho das notificações para você receber os vídeos em primeira mão. Desculpa o barulho das minhas calopsitas, mas acho que vocês entenderam porque hoje não dá para filmar no outro cômodo da casa, a não ser a cozinha. E durante a semana vai ter várias coisas novas, tá? Um beijo, um ótimo final de semana a todos.